Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma Que Tem Vaga. Hoje vamos falar de empregabilidade verde. Você sabe a importância disso, ainda mais quando falamos muito de transição energética, sustentabilidade, ESG. Johnny Yamamoto, diretora de RH da Siemens Energy, está aqui comigo, minha convidada. É um prazer tê-la aqui conosco no programa para falar sobre uma pauta super importante, a caça de talentos expert em energia verde, sustentabilidade. O que você traz para a gente de início, Johnny, a análise? Bom, primeiramente, é um prazer enorme estar aqui hoje no seu programa. Lene, agradeço o convite. Quando a gente fala de sustentabilidade, eu acho que é legal a gente comentar um pouquinho do contexto, né, que a gente está vivendo. É uma crise climática. A gente está extremamente atrasado, né, com as nossas metas globais. Então, realmente, as empresas hoje em dia têm que recuperar, né, esse atraso e têm que focar muito no tema de sustentabilidade. Então, quando a gente fala de emprego verde, tem tudo a ver com profissionais que estejam focados e qualificados em trabalhar em qualquer tipo de processo, solução, produto que vai ajudar na sustentabilidade e melhorar o meio ambiente. Então, o emprego verde até, Lene, não sei se você sabe, mas surgiu através de um programa da ONU de meio ambiente que trouxe com uma importância super forte a criticidade de ter essa força de trabalho qualificada, né, para desenvolvimento mundial da sustentabilidade. Então, isso é super importante, esse reconhecimento mundial que a gente tem sobre o tema, né? E uma mudança de mindset, acredito eu também, né, Super. Johnny? Porque essa preocupação não só já com gerações atuais, mas próximas gerações, com o futuro do planeta, acredito que isso se torna imprescindível para qualquer tipo de carreira, para qualquer área, certo? Corretíssimo, Lene. E assim, a gente fala de sustentabilidade, parece algo muito para o futuro, né? As pessoas acham que é salvar ainda a Amazônia lá em 2030, 2050, não, é agora. Né? E aí, quando a gente pensa na sustentabilidade, não são cargos só técnicos, não são cargos que vão mexer apenas com energia renovável, técnico que vai consertar uma turbina eólica, ou um técnico de painel de energia solar. Não, pelo contrário, tem áreas administrativas também que a gente enxerga que é muito importante desenvolver as habilidades verdes, né? Então, tanto na área regulatória, na questão da própria sustentabilidade, de meio ambiente, né? Na parte jurídica, de compliance também. Então, assim, está permeado em todas as áreas, né? Em várias empresas a gente consegue já enxergar isso bastante presente. É interessante, vou pedir até para você trazer mais para a gente essas informações a respeito dos cargos realmente da formação específica, hard ou soft skills que falamos, não é? Porque quando a gente pensa, quem sabe, quem está em casa pensa em transição energética, em questão de sustentabilidade, vou fazer o quê? Biologia, ciências? Qual é o tipo de formação técnica, qual é a faculdade, o curso que eu vou escolher? Muita gente pode estar nessa questão, principalmente quem está entrando no mercado de trabalho ou se preparando para ele. E aí, como é que a gente olha para essa formação técnica e comportamental, Johnny? Excelente pergunta, Lene. Eu acho que a gente pode olhar tanto em carreiras que são mais tradicionais, né? Então, tem toda a parte de engenharia, que você pensa num engenheiro de automação, um engenheiro ambiental, um técnico também ambiental. Então, tem que são as tradicionais áreas que são focadas no tema de sustentabilidade. Mas como a gente falou aqui, hoje em dia é muito ampla, né, a variedade de trabalhos que lidam com o tema de meio ambiente e sustentabilidade. Então, a gente olha muito quando fala em ESG, né, por exemplo. ESG, a gente fala de não só meio ambiente, mas do lado social, e também fala da área de regulamentação, né, de integridade, que é o compliance. Então, você pode, sim, escolher uma série de formações, né, o próprio direito, a administração, que vai te dar uma ampla super grande de opções também. Então, hoje em dia, existe uma série de formações específicas para isso, focadas muito no hard skills, né? Mas quando a gente olha um profissional
que a gente busca muito os soft skills, né, é importante a gente também considerar experiências que estejam até fora da questão de faculdade ou de uma formação. Então, quando eu vou buscar um candidato no mercado e ele fala para mim, puxa, já trabalhei num projeto de responsabilidade social voluntariamente, isso para mim vai ser um diferencial. Então a pessoa consegue já demonstrar que tem alguma conexão com o tema, Sim. que está muito relacionado, que vai fazer uma diferença posteriormente para o nosso dia a dia na empresa. Né? Então acho que isso é super relevante também compartilhar o quanto que é importante as pessoas se conectarem de outras formas também, desenvolvendo soft skills. Torna-se um diferencial, então, num processo de recrutamento, ou naquelas famosas ou temidas peneiras, né, para os candidatos, você ter um conhecimento a respeito, você ter uma atuação já anterior a essa candidatura. Como é que fica também esse preparo do recrutamento para essas seleções? O candidato, com certeza, ele vai sair na frente, né? Trazendo essa experiência que ele já tem, com certeza a gente olha com bons olhos, né? E aí, isso significa que o candidato vai ter mais facilidade para implementar os processos, para nos desafiar também. A gente gosta de trazer pessoas que olham os nossos processos ou a nossa tecnologia, o nosso dia a dia como um todo, a nossa forma de trabalhar e nos desafia, trazendo ideias diferentes, algo inovador que de repente ele já conseguiu fazer no seu dia a dia. Então, com certeza, é algo que vai ser muito diferenciado no processo seletivo, assim. E há muitos desafios para também o setor de RH de uma corporação, de uma empresa, implementar políticas que visem a formação de pessoal e até, né, um incentivo mesmo para já o corpo de colaboradores, o time de colaboradores estarem sempre atualizados, se repaginando com relação a esses conhecimentos. Johnny, como é que funcionam as políticas internas para a implementação desse tipo de conhecimento? Normalmente a gente tem um panorama de programa de desenvolvimento, né? Então, dentro da Siemens Energy, a gente tem algo focado muito nas habilidades técnicas, funcionais, digitais, né? De automação principalmente, que são super relevantes para o nosso negócio. Então, com certeza, as empresas buscam oferecer esse tipo de desenvolvimento para os nossos funcionários, mas eu acho que o que é importante, Helene, é toda a questão cultural, né? Então, o desafio das empresas hoje em dia é fazer essa mudança de mindset, né? Para a questão da importância da sustentabilidade, do meio ambiente. Então, a gente às vezes sabe que muitas pessoas que têm já um pensamento, e eu não estou falando de idade aqui, né? Eu falo mais de um pensamento muito mais antigo, que não está acostumado a trabalhar com o tema, né, de clima organizacional e tudo mais. E isso faz muita diferença, né, na hora de você trazer esse tema para o desenvolvimento dos programas dentro de uma companhia. Então, eu acho que a mudança do mindset faz muito diferença na hora de falar de cultura, para a gente fazer uma jornada de transformação, né, que a gente chama. Organizacional. Você fala de idade, um ponto que me veio até agora, me despertou curiosidade, é a questão de etarismo, questão geracional e empregabilidade verde. Como é que andam essas pontas? Normalmente a geração mais nova já está muito mais acostumada, né, com o termo sustentabilidade e também de trazer já na prática do dia a dia. Então tem uma preocupação maior deles, né? A gente sente isso. Enquanto a geração um pouco mais antiga está ainda em desenvolvimento, eles se desafiam constantemente para conseguir fazer essa mudança de chave, né? Então, quando a gente olha as duas gerações, acho que uma tem a aprender com a outra. Então, dentro da companhia também acho que a gente precisa fomentar cada vez mais esse diálogo, né? Através de mentorias reversas, através de rodas de conversa. Então, acho que o encontro dessas gerações precisa ser cada vez mais fomentado. Importante, claro. E a figura do líder, hein? Um líder consciente, um líder que precisa ser exemplo, né? A gente sempre espera que ele seja. Como é que fica também a preocupação de um líder consciente para ser definitivo ou determinante, melhor dizendo, para uma empresa ter esse enquadramento, ter essa referência dentro da empregabilidade verde, Johnny?
O líder é fundamental na transição energética. Sem o papel do líder, realmente a gente não consegue chegar onde a gente precisa. Então, o líder que vai dar o tom, o líder que vai puxar as conversas que são relevantes, o líder que vai dar espaço para que os times também desafiem, tragam esse desafio que eu falei para vocês, que é muito importante, né, de trazer a geração nova, mas se a gente não propiciar esse espaço de conversa, de diálogo, a gente não consegue avançar. Então, o papel do líder sempre vai ser como sendo uma pessoa inspiradora, que vai dar o tom da mudança e precisa estar sempre muito engajado, se conectando às pessoas, né? Trazendo o propósito da companhia também. Então, o papel do líder é fundamental na jornada de transformação energética. E propósito também é uma palavra cada vez mais interligada ao mercado de trabalho, porque as pessoas só estão continuando no emprego ou escolhendo o emprego, esse protagonismo do colaborador, quando também se identificam com os reais propósitos, a real cultura da empresa. Hoje em dia está cada vez mais determinante para a manutenção ou não de uma vaga, e a gente cai no turnover, não é, Johnny? Com certeza. O propósito da Siemens Energy é muito forte, é um propósito muito nobre, né, de energizar a sociedade. Então, a gente olha hoje o quanto isso faz diferença na questão da retenção dos nossos funcionários, porque eles se conectam, né, com esse propósito. Mas não basta só isso, né, Helene? Para você reter talentos na companhia, você precisa entender o que para cada um deles, para cada funcionário, para cada membro do time é importante. Né? Muitas vezes, hoje a gente fala, depois da pandemia, principalmente a questão, né, de equilíbrio de vida, da questão da saúde mental. Então, o que toca o coração daquele funcionário? Né? Ou é um crescimento de carreira mais acelerado? Ou é questão financeira, então, ou exposição, eu gostaria de participar de um projeto que hoje faça a diferença na sociedade, né? Então, a gente percebe que é através disso, se conectando a cada funcionário, entendendo o que o motiva, é que faz com que ele permaneça na companhia. A gente sabe que o mercado está extremamente aquecido, né? Então, se a gente não se preparar e se conectar com os nossos times, realmente a gente vai estar mais exposto, né? Então, por isso que um trabalho forte de cultura é extremamente relevante. Sempre quando falávamos a respeito, por exemplo, do setor de tecnologia, vinha a questão qualificação como impeditivo para o preenchimento de vagas que estavam aí disponíveis, até a espera mesmo de ocupação, e não acontecia. Como é que é essa questão de qualificação e vagas para o setor de energia, para o setor que se interliga principalmente essas questões de pontos renováveis, enfim, o que a gente está conversando aqui da empregabilidade verde? Ainda falta essa qualificação? A que pé estamos aqui no Brasil atualmente? A gente tem um caminho ainda a ser percorrido, né? Quando a gente busca profissionais que a gente precisa no mercado de energia renovável, principalmente, profissionais mais técnicos, principalmente olhando automação, digitalização, ou mesmo técnicos, né, de turbinas e tudo mais, ainda a gente tem um caminho. A gente precisa, muitas vezes, em algumas regiões do país, propiciar alguns cursos para as pessoas da comunidade local se desenvolverem. Então, isso é um compromisso que a empresa tem também com a comunidade, com a sociedade, de ajudar a elevar o nível de qualificação da mão de obra local. Então, isso acontece ainda bastante, Helene, da gente poder ter que ainda suportar essa mudança, essa jornada. Né? Porque diferenças regionais, que muitas vezes são gritantes desde a base escolar, educacional, até realmente a entrada no mercado de trabalho, né? Lembro, certa vez eu estava no Ceará, e lá é muito comum você ver catavento, você vê realmente a questão eólica despontar, turbinas eólica. E aí a gente olha, né, como é que está a capacitação das pessoas que moram no Nordeste,
Nordeste. Afinal, a gente fala também de um ponto no Brasil extremamente estratégico para a captação desse tipo de energia. Ou seja, o olhar ali, eu acho que também personalizado para cada região, digamos assim, não é? Perfeito, Lene. Então, a gente tem, estamos espalhados, né, no Brasil inteiro, em regiões que realmente têm baixa infraestrutura, até na questão educacional mesmo, né? Então, a gente faz muita parceria com o próprio Senai, com algumas instituições locais, para capturar esses profissionais e oferecer esse tipo de desenvolvimento. E algumas iniciativas até focadas na questão de mulheres também, né? Então, a gente sabe que é um segmento muito ainda masculino, né? Então, a gente busca, sim, trazer a diversidade para o nosso dia a dia. Não é algo fácil, não é algo simples, ainda mais se a gente for considerar interior do Brasil, né? Que as mulheres, quer queira ou não, elas têm famílias maiores, então elas precisam cuidar dos seus filhos e não tem uma rede de apoio tão forte, né? Como alguém para cuidar dos filhos ou um sistema ali de apoio de uma creche. Então, a gente tem um desafio maior para encontrar essas profissionais mulheres. Então, muitas vezes, sim, a gente tem que focar nesse desenvolvimento de capacitação delas, né? Bom você falar sobre isso. Então, podemos considerar até aqui que a presença feminina na liderança ou realmente na composição do corpo de funcionários, colaboradores de uma empresa de energia ainda não é forte ou potencial. Está sendo fomentado ainda, mas como outras áreas a gente tem esse impasse, certo? Correto, Lene. Aqui no Brasil, a Siemens Energy tem cerca de 20% do nosso quadro de mulheres, mas obviamente a gente sabe que estamos longe, estamos com várias iniciativas dentro da empresa para fomentar que isso aumente, mas o segmento em geral é muito engenheirizado, né? Então, muitos engenheiros, e normalmente são homens, então a gente tenta buscar desde a base, mostrando para elas o quanto que é importante, o que faz uma profissão, né, de um engenheiro. Então, vamos nas escolas, explicar um pouco do dia a dia também, para criar esse interesse nelas, né, e elas despertar um pouco desse conhecimento de que elas também podem, né? Não é só uma função para os meninos, né? Então... Não, e diversidade e inclusão é uma pauta cada vez mais debatida, necessária, e com a necessidade também de preenchimento dentro da empresa, seja qual setor ela atue. Quando a gente fala não só de gênero, mas também de negros no mercado de trabalho, né? Essa questão LGBT também. Então, tudo isso também são políticas que cada empresa é bom dar uma olhada, mesmo aquela que tramite ou permaneça dentro desse quadro aí de funcionalidade, né, que é a empregabilidade verde. Brasil e mundo. Quando é que a gente olha para o Brasil em comparação a outros países? Se é que tem essa comparação, como estamos também nisso? Ótima pergunta, Lene. Aqui no Brasil, a gente somos um país muito privilegiado, né, na questão da energia renovável. Então, cerca de 80% da nossa matriz energética é baseada em energia renovável, seja através de energia hidráulica, de energia eólica ou da própria energia solar. Então, quando a gente olha o quadro de empregos global, somos o segundo maior empregador, apenas atrás da China, e considerando que temos cerca de 10% dos empregos globais localizados aqui no Brasil. Então, considerando a indústria de energia renovável, o Brasil é um país extremamente propício para as pessoas se desenvolverem em termos de carreira. Então, é algo que a gente precisa, assim, olhar. A gente tem tudo para ser lá na frente o maior produtor de hidrogênio verde também. Então, é um mercado enorme que precisa ser explorado e as pessoas também precisam se capacitar para isso, né? Claro. Então, se preparar através de cursos de formação, de exposição, como eu falei, né, de participação em projetos voluntários mesmo, quem está iniciando a carreira, procurar orientação na própria faculdade. Muitas faculdades estão oferecendo cursos já focados em meio ambiente, sustentabilidade, então acho que isso pode ser um caminho interessante, mas olhando o cenário global, o Brasil para energia renovável é um excelente lugar para estar. Ai, que bom saber. E lembrando até que mais recentemente o presidente Lula anunciou no Pará
oficialmente que o Brasil vai sediar a próxima COP, né, em 2025. Exato. Ou seja, estamos num período que os holofotes também são ligados para essa questão de sustentabilidade, de ambiental, a pauta ambiental está super em alta. Nada melhor do que surfar nisso também, né, Diane? Com certeza. Profissionalmente falando. Com certeza. Eu acho que a discussão ambiental já tem sido muito forte, vai continuar ainda, né, com o atual governo, com certeza tem um foco diferenciado, né? Então, com a COP vindo aqui, com certeza novas oportunidades, novos diálogos, novos debates vão estar incluídos aqui na nossa região. Então, que isso bom, é e que ajude a projeção cada vez maior do Brasil, tanto no cenário doméstico quanto no cenário internacional, quando a gente faz esse comparativo. Quando falamos de pacote de benefícios relacionados à área da empregabilidade verde, dessa questão energética também. Como é que olhamos para isso? A composição e contando com o protagonismo do colaborador também tem seu diferencial? Os colaboradores preferem por tal pacote que inclua ou contemple determinadas características? Como é que fica essa análise, já que estamos falando aqui com a diretora de RH, né? Obrigada, Helene, pela pergunta. Os profissionais focados em habilidade verde, a gente sabe que são profissionais mais exigentes pela sua qualificação, né? Então, claramente, assim, em termos de benefício, a gente entende que um pacote que ofereça flexibilidade para os nossos funcionários é extremamente relevante. Então, um ponto fundamental, principalmente agora com a pandemia, que a gente observou que é super relevante para os profissionais, é a questão do trabalho híbrido, né? Então, você poder ter essa flexibilidade de escolher, puxa, determinado dia eu vou para a fábrica, determinado dia eu trabalho de casa, isso é fundamental para os nossos times administrativos, né? Óbvio que quem trabalha em fábrica precisa estar lá presencialmente, que esse é o core, né? A atividade principal dos profissionais que trabalham em fábrica, mas aqueles que têm essa flexibilidade, a gente propicia isso. Então, é extremamente relevante trazer aqui a questão da qualidade de vida, então isso é fundamental. Temos a questão também da nossa licença parental também, que é super relevante, que isso não é só para as mulheres, a gente tem uma licença para os pais também, estendida. Então, é algo que é muito bem visto pelos nossos funcionários, né? E além de outros benefícios também, que normalmente são mais de praxe, né, para os nossos funcionários. Então, plano de saúde, sempre extremamente relevante, principalmente no país que a gente vive, além de outros benefícios como assistência de psicológica também. Acho que isso é algo que faz muito a diferença, né, quando a gente fala de saúde mental, né? Saúde psicológica é super relevante. Então, acho que esses são os benefícios que hoje, né, para profissionais qualificados, são extremamente importantes. Saúde mental é um importante ponto também, porque a pandemia foi determinante para a gente olhar para esse lado, o olhar humanizado nas organizações e o cuidado com a saúde mental. Então, acho que é super bem-vindo sempre qualquer iniciativa da empresa com esse olhar, com esse cuidado para quem faz parte dela, né, Diane? Não, com certeza, Lene. E a gente sabe que saúde mental, a gente também precisa estar preparado para oferecer um ambiente de segurança psicológica, né? Para as pessoas que precisam de determinado tipo de suporte, elas terem isso da empresa. Então, saúde mental tem tanto a questão médica, né, que às vezes precisa de algum tipo de medicamento e tal, mas tem também a questão desse suporte da liderança, da gestão mesmo, né, de como que acolher, como que tratar, como endereçar. Então, os líderes também precisam estar preparados para esse momento, né? Com certeza. Olha, a gente está quase chegando ao fim do programa, mas antes, suas considerações finais, por favor. Se quiser também compartilhar algum tipo de dica com quem nos assiste, fica à vontade. Obrigada, Lene. Bom, eu acho que o segmento de energia renovável, a curto, médio e longo prazo, é muito próspero, então tem muita oportunidade chegando. Então, acho que a dica importante para deixar aqui para todo mundo que está nos assistindo é: se preparem,
busquem informações no segmento, conversem com profissionais qualificados, porque realmente o Brasil é um foco importante para o mercado de trabalho e com certeza vai crescer muito ainda. Então, Lene, queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, conversando e trazendo um tema que é extremamente relevante aí para a nossa sociedade, né? Com certeza. Não, o prazer foi meu, foi ótimo o papo. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso sempre. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. E para você que nos acompanha também, agradeço a sua companhia e audiência até aqui. Lembro sempre que pelo YouTube Band Jornalismo, o programa também encontra-se disponível e na sua plataforma de áudio utilizado o nosso podcast. Até o próximo Aqui Tem Vaga.